Oi, gente, tudo bem? Tá começando mais um vídeo aqui no canal e eu espero muito que vocês gostem, tá? Então já vão deixando um like de vocês, tá? Se inscrevendo aqui no canal aqui, vão deixando os comentários de vocês, me dando ideia de vídeos, tá? Pra mim estar gravando, tá, gente? Às vezes eu fico sem conteúdo, mas é isso. No vídeo de hoje, minha gente, eu vou contar pra vocês um pouco porque eu parei de estudar. Se eu terminei meus estudos, né? Se eu frequentei pelo menos o estudo fundamental. Vou explicar para vocês um pouquinho. Bom, minha gente, tô fazendo esse vídeo aqui, tá? Em pedido de 3 inscritas, tá? Elas não pediram aqui no vídeo aqui do YouTube, mas eu sempre tô deixando aqui pra vocês. Inclusive, eu vou estar deixando aqui agora também meu Instagram aqui passando na tela pra vocês irem lá, tá? E tá me seguindo muito, tá bom? Porque quando eu não estou ativa aqui, eu sempre estou ativa por lá. Aí eu sempre tô deixando aqui meu Instagram aqui. Aí, né, teve umas inscritas aqui que foram lá, né, me fizeram essa pergunta, né? Aí como eu demorei muito pra responder, eu acho que, tipo, eu não sei, né? Eu não vi a mensagem delas, mas enfim. Aí eu demorei pra responder, aí eu falei pra ela que eu ia fazer um vídeo explicando direitinho pra elas poderem entender direitinho, né? Então eu tô fazendo esse vídeo, minha gente, pra vocês entenderem direitinho, tá bom? Pra essas meninas que pediu esse vídeo, pra entender direitinho. Bom, gente, eu terminei sim o estudo fundamental, que é o pré até o nono ano, né? Quem aqui tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, não é isso? E o estudo fundamental, quando eu estudava, né? Eu estudei primeiro no Luiz Bezerra, né? Aí terminei lá o meu fundamental lá. E o meu ensino médio eu já vim, né, estudando no... Esqueci agora o nome do colégio, minha gente. Ai, meu Deus. O Hélio Ramos, tá? Aí tinha um porém, o que aconteceu? Aí lá eu estudei o primeiro ano do ensino médio, tá? E também estudei o segundo ano ensino médio. Não terminei meus estudos, né, por inteiro, né? Ficou faltando só um ano, né? Que eu tô pensando em terminar. Mas porque eu, assim, não terminei logo o meu ensino médio, né, gente? Vou explicar pra vocês. Porque eu recebo Bolsa Família, né? Eu fiz meu Bolsa Família porque eu sou casada. Aí, se eu voltar a estudar, pode ser que meu Bolsa Família corte, porque eu voltei a estudar. Aí eu vou receber o pé de meia, que é dos estudantes, né? Aí, tipo, eu não quero voltar a estudar exatamente por esse motivo. Porque o pé de meia, como muitos sabem, né? E outras pessoas não sabem, é só R$ 200. E o Bolsa Família, né? Assim, pra quem é casado e tal, quem recebe Bolsa Família, é R$ 600. Aí, tipo, eu tô pensando nisso, né? Quem falou isso pra mim sobre essas coisas assim foi meu pai, mas eu não vou procurar saber direitinho. Não que eu estou duvidando dele, né? Porque eu quero, sim, gente, terminar, né, meus estudos por inteiro, né? Eu fiquei no segundo grau e quero terminar, sim, meus estudos. Eu pretendo terminar, assim, até porque, né, hoje em dia é difícil, né? Essa pessoa trabalhar, principalmente aqui em Barreiros, já não tem emprego. Aí sem estudo, aí, né, aí aqui termina, aí aqui não tem mesmo vaga pra nada. Mas eu pretendo, né, minha gente, sair daqui de Barreiros e ir pra São Paulo, né? A maioria da minha família são de lá, né, meus irmãos, meus tios, minhas primas, enfim. Aí eu pretendo ir pra lá, né? E lá, gente, você tendo o seu estudo completo, né, terminado, você já trabalha em um lugar mais maneiro, mais bacana, né? E você que não tem estudo completo, aí, tipo, é bem complicado, né? É mais trabalho, é mais duro, né? Todo mundo sabe disso. É mais duro e é mais complicado. Aí, enfim, voltando ao que eu tava falando. Aí, se eu voltar a estudar, né? É assim eu fiquei sabendo, né? Se eu voltar a estudar, eu vou perder o Bolsa Família, né, minha gente? Que é uma coisa que me ajuda muito, né? Me ajuda bastante, né? Assim, né? Todo mês me ajuda bastante. Eu compro minhas coisinhas, né? E tais. Não é que meu marido não pode me sustentar, ele me sustenta sim, gente. Porque antes eu não tinha minha Bolsa Família e eu dependia dele pra tudo, né? Era ele que pagava aluguel, no caso, ele que paga aluguel ainda, ele que paga, faz compra, faz tudo, paga energia, paga água, tudo, 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 tudo mesmo, né? Mas enfim, aí minha gente,
eu não quero voltar a estudar por esse motivo. Tipo assim, não é que eu não quero, é que eu não posso exatamente voltar a estudar por esse motivo. Mas por mim, eu ainda estaria assim, terminando, né, minha gente? Até porque estudo às vezes é uma coisa boa, né, que a gente aprende, né? Muitas coisas, né? De vez em quando aqui eu tô até desaprendendo a ler, minha gente. Então é uma coisa que pra mim faz falta, né? Faz muitas falta. Aí eu vejo minhas irmãs assim, né? De vez em quando vão pra escola, né? Aí ela sempre vem aqui em casa e tal. Eu olho pra ela, vejo ela de farda, sinto muita saudade. Pra vocês verem que eu terminei o meu ensino médio. Depois eu mostro a farda aqui pra vocês. Mas não terminei o ensino médio, falei errado. Eu tenho, né, a farda do ensino médio, porque eu tava no segundo ano, né? E eu ia terminar, minha gente. Mas enfim, eu vou mesmo né, no assunto mesmo. Eu, quando eu tava no segundo ano, né, gente, eu comecei já no caso, no primeiro ano, eu comecei já a namorar, né, com o Jeff. Sem minha família saber, sem ninguém saber. Né? Hoje aí todos sabem, né? Todo mundo sabe, né? Hoje o Jeff é conhecido por toda a minha família. Foi o primeiro, né, da minha família a ter conhecido. Primeiro em tudo, enfim, né? Aí, minha gente, eu fiquei namorando com o Jefferson. Maria. Gente, se você estiver escutando uma vara de moto, é porque aqui passa muitas motos. Aí fica um barulho bem, bem chato mesmo, nem eu gosto. Mas enfim, aí eu comecei a namorar com o Jefferson, minha gente, né? E vinha pra cá, pra casa dele, ficava aqui com ele e tudo mais. E acabou que minha gente, né? Acabei que eu fiquei com suspeita de gravidez, né? E realmente eu tava, né? Eu tava e aí eu tive que parar de estudar pra vir morar com o Gerson. Eu vim morar com o Gerson aqui, né? Aí na casa da mãe dele, passei 2 meses morando aqui com ele, na casa da mãe dele. E depois ele, né, ele me levou pra outra casa, alugou outra casa pra gente morar junto, né? E acabou que é exatamente por esse motivo, minha gente, que eu tô falando pra vocês, né? O motivo foi esse, desistir por esse motivo que, assim, é uma coisa que eu sempre penso. Eu sou uma pessoa muito nervosa, né? Minha ansiedade sempre é lá em cima, minha gente. Eu não tenho paciência, sou muito estressada com tudo, né? E aí, né, minha família ficou sabendo, tudo mais. Meu pai ainda insistiu pra mim voltar a estudar, né? Alguns meus colegas, olha, Yasmin, tu estuda e depois tu vai estudando e até onde você vê que dá, entendeu? Vê que até onde você vê que dá. E quando você vê que não dá mais, que o bucho tá pesando, não aguenta mais andar, nem nada e tal, você para. Gente, mas eu me conheço e eu sei a pessoa realmente que eu sou, né? Sou muito nervosa, muito estressada. Eu tinha muito estresse na sala de aula, gente, porque na sala onde eu estudava tinha muitas pessoas má, gente. Muitas pessoas que, tipo assim, ligavam comigo. Eu sou uma pessoa que eu não sou encrenqueira, não, gente. Mas eu também não gosto de levar desaforo pra casa. Se falar coisa comigo, vai ouvir também, da mesma forma. Sou uma pessoa humilde, não mexo com ninguém, falo com todo mundo. Sou uma menina super de boa, gente. Mas só não é pisar no meu calo que eu não me estresse. Também não piso no seu, entendeu? Aí, gente, na minha sala eu tinha muito estresse. Eu vi, né, que achei que, né, tipo, eu fiquei pensando comigo mesma, né? Pode ser que eu esteja muito estresse, porque desde que eu fui pro meu primeiro ano, né, que eu caí sempre com a mesma turma, né, eu tive muito estresse, né? Os meninos, não era tantas meninas. Sim, tinha algumas meninas, sim, que eu não ia, que eu ia brigar e tal, mas os meninos são os piores, pra mim são os piores, porque algumas meninas lá, tipo, até, tipo assim, de vez em quando vinha a capacidade de falar comigo, mas vinha, né? Mas os meninos são os piores, né, minha gente? Aí eu tinha muito estresse lá, principalmente com 2 meninos. Eu não vou falar o nome deles, pode ser que eles algum dia vejam esse vídeo aqui, né? Mas enfim, tinha 2 meninos que me estressavam muito, muito mesmo, minha gente. E todos os dias eu discutia com ele. Todos os dias. Ah, Yasmin, todos os dias? Sim, gente, todos os dias, todos os santos dias. Era briga entre eu e ele. Discussão mesmo na sala, né? A gente não ia pra secretaria nem nada, essas coisas assim. Graças a Deus, né? Tipo assim, esse negócio de secretaria, gente, eu nunca fui na minha vida. Nunca mesmo, né? Meu pai nunca teve, assim, prejuízo comigo pra essas coisas de ser chamado na escola por reclamação minha, né? Sempre que meu pai ia lá, né? Tinha. Às vezes assim, gente, de vez em quando a professora dizia, olha, ela conversa muito, olha, ela é muito
Ela é. Era uma palavra que ela falava aí, gente. Mas nunca chegava pra falar. Ela é uma menina ruim, ela não obedece, ela não respeita, ela é respondona. Essas coisas todas, minha gente. Essas coisas todas. Entendeu? Aí é uma coisa que eu sempre tô aqui falando, né? Eu nunca, né? Meu pai tá de prova, ele vai estar assistindo esse vídeo e ele sabe quando eu tô mentindo. Nunca fui de dar dor de cabeça pro meu pai sobre escola, minha gente. Então, voltando aí, né, eu ia ter briga no colégio, eu sentia isso, eu via isso, eu ia ter briga no colégio, eu acaba perdendo o meu filho, que é uma coisa que eu não queria, ou meu filho, minha filha, que já tava dentro de mim, e eu, gente, já tava, tipo, amando já, né, tipo, quando você tá virando mãe, tipo, sente o bebezinho e tal, né, aí, né, enfim, e eu sentia que eu ia perder, eu tava com medo disso, eu ficava com isso na mente, então eu, né, preferi parar de estudar, né? Eu pensei comigo o quê? Eu vou ter essa criança e vou voltar a ajudar novamente, né? Só que ao passar do tempo, né, gente, eu perdi, né, a criança, né? Acho que isso faz uns 2 anos atrás aí. E eu perdi, né, minha gente? E com isso eu fiquei fraca, não fiquei muito bem, não fiquei em mim mesma, né? Não fiquei fora de mim, né? Fora de si mesmo. Minha mente tá em outro canto, só chorava, chorava, chorava. Enfim, gente. E não acabei voltando pro colégio. Aí eu me acostumei a ficar assim, indo pro colégio, indo pro colégio, indo pro colégio, que até agora, minha gente. Mas eu sinto sim vontade de ir, voltar pro colégio, principalmente pra trabalhar, minha gente. Porque pra trabalhar, às vezes, né, assim, em cantos, em lugares que pega pra trabalhar um serviço bom, que não é pesado, né? Tem que ter estudo, né? Completo, minha gente, completo. Eu também ia estudar em outro colégio, né? Aqui em Barreiros, o ETE. Quem mora aqui sabe, o ETE Central, né? Lá na Massa Falida. Que você sai de lá, minha gente, com o. né? né com a carteirinha de trabalho já para você trabalhar. Só você botar o currículo e já trabalhar, minha gente. E parece que até o currículo você faz dentro do colégio. É o dia todo, é entregar, entendeu? Também estudei no Noronha, que também é entregar, só que era muito pesado pra mim. Porque quando eu morava na casa dos meus pais, como eu já expliquei aqui em outro vídeo, eu lavava pano, eu lavava prato e tal, essas coisas todas. E quando eu chegava do Noronha, do colégio Noronha, né? Eu chegava o quê, gente? 6 horas da noite, porque o ônibus chegava muito tarde na praça. Aí da praça pra Massa Falida era muito longe, gente. Era mais de 1 hora, é muito longe. Aí, gente, eu tenho que realmente esperar, né? Até porque era tudo esquisito. Eu não ia vir sozinha, né? Ir lá pra casa sozinha, né? Numa escuridão imensa daquelas. Então foi isso, minha gente. Aí eu chegava, lavava pano à noite mesmo. Às vezes chegava com a minha cabeça doendo muito, porque eu não era acostumada a estudar o dia todo e minha cabeça doía muito, mas muito mesmo. Eu levava até um envelopinho, né, com 10 remédios de dor de cabeça pra me tomar, minha gente, porque eu não aguentava. Aí me acordava cedo, né, aí chegava às 6 horas, 6h30, aí eu ia tomar banho, eu ia trocar de roupa, aí eu ia fazer comer junto com as minhas irmãs. Aí eu ia fazer um monte de coisa, lavar prato, arrumar a casa, que eu tinha que arrumar algumas coisas. Eu ia lá, arrumava tudinho pra no outro dia já não estar tão bagunçado assim. E assim ia, minha gente. Aí era muito cansativo. Eu terminava o quê? Umas 9 horas, 10 horas. Que era o tempo que eu, né, já deveria estar dormindo, que o professor sempre falava. Olha, tem que dormir cedo, passar a acordar cedo, pra aqui não estar dormindo. Porque eu sempre, minha gente, dormia na sala de aula, porque eu não dormia muito bem. Quando chegava em casa, eu não dormia muito bem. Eu ia dormir o quê? Umas 10 horas, 11 horas, porque às vezes tinha, às vezes não, sempre teve, né, atividades, né, pra fazer trabalhos, né, em um dia só, minha gente, era 4, 5, 6 trabalhos. Eu dormia o quê? Umas meia-noite, minha gente, quase 1 hora, aí me acordava o quê? 5 horas da manhã, aí eu ia tomar banho, me arrumar, tudo mais, e sair, minha gente, aí eu ia bomba de sono dentro do ônibus, era uma agonia imensa, né, e foi isso, minha gente, aí foi por esse motivo, tá, que eu vim morar com o Jefferson também, foi por esse motivo que eu parei de estudar. E se vocês querem saber se eu quero voltar a estudar, se eu vou voltar a estudar, gente, eu vou resolver sobre isso lá no Bolsa Família. E se der pra mim voltar a estudar, né? Eu vou sim, gente, voltar a estudar. Mas eu não quero voltar a estudar assim pelo dia e nem entregar o que é o dia todo. Eu quero voltar a estudar, gente, pela noite. Eu já sou de maior e eu posso, né? Pode começar a estudar a partir dos 17 anos, pela noite. Eu já tenho 18 anos, então eu posso. Aí eu quero muito poder estudar à noite, né?
vai ser menos corridos pra mim e tal, né? Eu quero muito mais desenvolver essas questões, né? Pra poder estar voltando a estudar, tá? Espero que eu tenha explicado pra vocês o motivo, tá? Se vocês gostaram, dê o like de vocês, se inscreva no canal. Vou estar deixando aqui meu Instagram fixado nos comentários pra vocês irem lá, tá bom? E é isso, minha gente. Tchau. Beijo.